Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela TV Educadora, como acontece todos os sábados neste horário, mais uma edição do programa Cenário Político. E hoje o primeiro programa do ano de 2022. E por essa razão nós temos um convidado muito especial, ele que é um batataense, ilustre, que já ocupou diversos cargos públicos de relevância no estado de São Paulo e hoje é um dos diretores, é o diretor de habilitação do Detran, Raul Vicentini. Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aqui toda a equipe técnica da TV Educadora. É um prazer estar aqui em Batatais, no seu programa, um programa que tem uma audiência fantástica, né? Para mim, Paulo, sempre estar em Batatais é um motivo de muita alegria, né? Com os amigos, com a família. E ser o primeiro programa de 2022, para mim é um motivo de muita honra ter sido convidado para praticamente abrir o ano aí, né? Com certeza um ano de grandes vitórias, um ano que a gente tem toda a convicção que vai ser um ano maravilhoso, de muitas conquistas. Nós passamos aí 2 anos, né, com muita dificuldade, pandemia, então a expectativa de 2002 é uma expectativa muito positiva. E vai ser muito movimentado para você, porque eu já estou sabendo que realmente já estão articulando uma acho que uma real candidatura sua a deputado estadual com grandes chances agora estando no Detran. Mas isso tudo nós vamos conversar daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre Detran, nós vamos falar sobre a política do Estado, sobre a sua possível candidatura, sobre a administração municipal, os desafios que o prefeito Juninho Gaspar passa a enfrentar a partir deste ano. Porque neste momento, Raul, eu quero pedir licença para você, quero que você participe, nós temos que dar prioridade a um assunto que está incomodando e está assustando aos batataenses, aos paulistas e aos brasileiros. Trata-se realmente dessa nova cepa da Omicron aí, juntamente com a gripe da influenza, que está assustando a todos os brasileiros. Nós estivemos, nesses últimos dias, uma incidência muito grande de casos, tanto de Covid como de gripe, uma procura, assim, desenfreada aos postos de saúde, aos laboratórios particulares, inclusive, das pessoas assintomáticas, entendeu? Então, por essa razão, nós vamos conversar. Eu não sei onde é que ela se encontra. Ela deve estar em algum posto de vacinação. Ela deve ter retirado dentro de uma sala para conversar conosco, que é a nossa secretária de saúde, a Bruna Tonetti. Bruna, muito obrigado pela sua atenção. Boa tarde, é um prazer falar contigo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora, do programa Cenário Político. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Na presente data, nesse momento eu estou aqui na unidade da Vila Lopes, em que nós estamos realizando a campanha de vacinação contra a influenza, vacina da gripe, que o nosso município conseguiu mais 10.000 doses para ampliar o público-alvo, né, de vacinação nesse momento, e nós temos tido uma procura bem interessante daqueles que ainda não receberam o imunizante desde o ano passado e que nesse momento tão crítico estão recebendo, né, estão atendendo ao nosso chamado para receber o imunizante. Perfeito. Bruna, você deve ter algum posto de vacinação. Quais são os postos de vacinação que estão funcionando e recepcionando aí as pessoas que procuram aí a vacina contra a gripe? E quais as faixas etárias que vocês estão atendendo? Paulo, nesse momento eu estou na Vila Lopes, mas nós estamos atendendo em todas as unidades de saúde. Então, basta procurar a unidade de saúde mais próxima, em que você estiver nesse momento. Todas as unidades estão funcionando até às 15 horas para vacinação contra a influenza da nossa população. Lembrando que quem pode participar é acima de 6 meses de idade, todo mundo, ou seja, todas as faixas etárias acima de 6 meses de idade que não receberam o imunizante ano passado, tá? Então, quem ainda não recebeu no ano de 2021 pode comparecer a qualquer unidade de saúde até as 15 horas que a nossa equipe fará a aplicação do imunizante. Ô Bruna, e tem vacina suficiente para atender a demanda de Batatais? Temos, Paulo, nesse momento, é até importante ressaltar, né, essa campanha ela havia sido encerrada em agosto do ano passado pela falta de imunizante. No início desse ano nós conseguimos, né, no final de dezembro, início desse ano, nós conseguimos uma articulação de doação com outro município de 3.200 doses, ampliei um pouco mais o público prioritário e uma articulação com o Estado de São Paulo, com o Instituto Butantan,
nós conseguimos contemplar o nosso município com mais 10 mil doses, sabendo que nossa cobertura vacinal para influenza, ela ainda está baixa, ela está entre 62% do público-alvo. Por isso que eu faço o chamamento para quem não recebeu o ano passado, procurar a unidade de saúde mais próxima até as 15 da data de hoje, mas durante a próxima semana, os próximos dias, essa vacina ainda estará disponível em todas as unidades de saúde. Lembrando, Paulo, que não há mais o intervalo preconizado entre a vacina da influenza, da gripe e a vacina da Covid. Pode tomar, inclusive concomitante, não há nenhum problema. Ô Bruna, ontem a Organização Mundial de Saúde expediu um comunicado para todo mundo que para tomarem cuidado e pararem com essa mania de acharem que a Ômicron é uma variante sendo tratada como branda, ela mata realmente. E vários incidências que procura e casos de Covid pipocaram por todo o nosso país, tá? Todo mundo, haja visto que mais de 2 mil prefeitos, Raul, do nosso país, estão pedindo um socorro, assim, desesperadamente, ao Ministério da Saúde, pela falta de vacina, inclusive da gripe. Quer dizer, nós estamos aqui numa situação até privilegiada em relação à vacina da gripe. Mas, na realidade, é de alarmar realmente essa incidência, porque parece que Batatais, nessa última semana, aí, teve 395 casos detectados. É isso, Bruna? Exatamente. É sim, Paulo, é de grande preocupação. Aproveito o alerta à nossa população. Se nós formos comparar as estatísticas, o cenário epidemiológico atual, ou seja, apenas nessa primeira semana de janeiro, comparada à primeira semana de janeiro de 2021, onde nós também tivemos um aumento dos casos, nós já estamos o dobro, o triplo do que nós tínhamos naquela época. Janeiro inteiro, nós já, na primeira semana, já estamos ali chegando a esse quantitativo total. E nós ainda temos uma preocupação que naquela época, o que aconteceu? Começou a crescer o número de casos, foi uma curva ascendente, cada vez mais volumosa no número de contaminados, e em maio tivemos um colapso do nosso sistema de saúde devido à gravidade clínica da doença, em que foram instaladas com a falta, a escassez dos imunizantes na época. Nesse exato momento, nós temos um aumento do número de casos significativo, então nós temos um denominador em termos de volume de pessoas que estão procurando o nosso sistema de atendimento. Isso já tem trazido uma certa dificuldade, um grande desafio para atender esse número volumoso de pessoas, mais ainda ao fato de que nós sabemos que estamos tendo o reflexo do Natal. Daqui a 3 semanas nós vamos ter Natal, Ano Novo e ainda, mais o fato dessas pessoas que estavam contaminadas terem propiciado ainda mais a circulação, a transmissão do vírus. Em termos clínicos, sabemos que as vacinas elas têm nos ajudado muito em relação às complicações da doença, os casos graves e moderados, mas ela não impede o contágio. Então, a preocupação, e o que eu gostaria de trazer para a população, para que realmente saia de casa o necessário, evite situações de risco, aglomeração, faça uso da máscara. Nós temos a Covid, mas também nós temos a influenza, então os casos de gripe, de síndromes gripais, estão muito presentes em nossos serviços também, em termos de atendimento de saúde. Nós percebemos que muitas pessoas estão procurando serviços e nos preocupamos muito com grupos prioritários, crianças, idosos, jovens adultos que não receberam a vacina da influenza, por isso é importante participar dessa campanha, devido à proteção clínica também da doença, da vacina da gripe, que nós conseguimos oferecer nesse momento. E lembrar, Paulo, que nós estamos vivenciando hoje ainda não está nem próximo do que as projeções já nos dizem daqui 3 semanas. Então, por isso que eu faço o alerta. Nós temos investido muito em atendimento e testes, porque a nossa intenção é diagnosticar e isolar os contaminados para poder cortar a cadeia de transmissão do vírus. Mas o que eu vejo na prática, diretamente na assistência, muitas pessoas procuram os serviços sem sintomas para realizar a testagem, porque eventualmente teve contato com alguém contaminado, e isso vai acontecer mesmo porque a circulação está muito alta na nossa cidade.
E quando faz o teste e dá negativo, uma das coisas que eles verbalizam é: ai, que bom, vou poder ir para a praia. Ai, que bom, vou poder viajar. Tinha uma viagem marcada. Então, assim, eu peço encarecidamente para que repensem, revejam, reforcem, né, as medidas de segurança. Nós precisamos de muita conscientização e os cuidados a nível individual são muito importantes para que a gente consiga prover de uma saúde coletiva melhor nesse momento de grande dificuldade. Perfeito. Eu estava conversando até com o Raul antes de nós conversarmos contigo aqui antes do início do nosso programa, né, Raul? Parece que o pessoal perdeu o medo, não é verdade? Eu não sei. Ou será que eles pensaram que a pandemia já foi embora? Que não é o caso, né, Raul? Então, eu fico pensando, Bruna, vocês, a tua secretaria, a Secretaria de Saúde, né, Raul, de Batatais, lidou muito bem com o processo, com o problema aí da pandemia. Vocês estão preparados, caso haja necessidade realmente, de reativar uma ala Covid aqui em Batatais, para finalizarmos, e eu quero liberar você, porque eu sei que você está nativo aí, então não quero tomar muito teu tempo, Bruna. Só queria que você me dissesse o seguinte: se houver necessidade e a urgência de se restabelecer uma ala Covid, nós estamos em condição de fazê-lo? Sim, Paulo. Nós temos um diálogo, inclusive, nesse momento, porque ontem, no período da tarde, eu fui convocada pela Regional de Saúde, em nome do Estado, para que Batatais voltasse a pensar em um suporte regional, devido a essas projeções que, como eu referi, a projeção daqui 2 semanas preocupam a todos, então não só o nosso município. Lembrando que o município de Batatais, ele é referência regional também para municípios menores aqui em nossa redondeza. Então, houve um diálogo, um início de diálogo nessa final de tarde anterior a respeito, porque nós precisamos aí repensar e já nos preparar, se necessário, para conseguir atender casos clínicos de não maior gravidade, mas que ainda assim precisam de um suporte, não só local, mas regional. É claro, Paulo, que como aqui eu já exponho e também assim coloquei ao Estado ontem em reunião, nós precisamos amadurecer uma reunião junto ao prestador, junto à Santa Casa de Batatais, porque já de imediato sabemos que há uma dificuldade de RH, de pessoal, e isso não só no nosso hospital, mas também na saúde pública. Então nós temos, e eu reforço isso, as contaminações antes ocorriam dentro dos serviços de saúde. Agora elas estão acontecendo de forma exterior, né? Então, entre as famílias, e as famílias também são pertencentes aos nossos colaboradores. Então, nós temos muitos afastamentos nesse momento, e é como nós pensarmos, né? Não adianta você ter um avião para conseguir, né, um avião de guerra para conseguir lutar, se você não tem o piloto. Então, nós precisamos dos pilotos, né, para conseguir atender a todos. A nossa preocupação é muito grande nesse sentido. Então, quando nós falamos em capacidade, em planejamento, envolve vários aspectos, e o aspecto de pessoal e financeiro é muito importante. Então, mesmo que nós tenhamos, né, um diálogo de reabertura, nós precisamos que o Estado, o Ministério da Saúde, apoie o município nessas ações, lembrando que não seriam voltadas somente para a nossa cidade, mas regionalmente. Então, é algo que se iniciou ontem, no final da tarde. E aqui o nosso município ele tem feito um planejamento muito voltado realmente ao que nós temos ali em termos epidemiológicos. Nós temos estudos em andamento, nós estamos há algum tempo já trabalhando em parceria com o Butantan, com muitas análises para que a gente consiga se precaver. A preocupação é em relação a insumos, sim, porque há exemplo, testes, né? Vou citar o exemplo de testes, né? Nós sabemos que o mercado já está com dificuldade para aquisição, então tanto o âmbito privado, né, então laboratórios particulares estão tendo dificuldade de adquirir testes, assim como o âmbito público, a procura está sendo muito alta e o volume, né, a compra não acompanha a produção, inclusive já há algumas preocupações nesse sentido. E, é claro, outros insumos que ali voltam, então como EPIs, consumos de outros materiais, que nós temos aí que fazer uma boa articulação, que as dificuldades serão grandes. Perfeito. Aqui, Bruna, como eu disse, nós não temos uma projeção e temos trabalhado no planejamento. Perfeito. Bruna, só para a gente encerrar e para poder te liberar, tem um casal que nos ligou aqui,
que eles tomaram a vacina Previnar 13, em agosto. E quer saber se pode tomar a influenza, se não tem nenhum problema. Pode sim, não tem problema. Pode procurar a unidade de saúde, tá? E é importante, Paulo, a gente pede para trazer a carteirinha de rotina com todos os imunizantes, que nós fazemos essa análise em relação a intervalos. Eu apenas ressalto que não precisa ter um intervalo da vacina da Covid, porque é uma das perguntas que mais particularmente chegam a mim, né, dos munícipes, em relação à vacina da Covid do intervalo, que ano passado tinha, e agora com a 26ª atualização do governo do estado de São Paulo, do documento técnico, nós não precisamos mais ter esse intervalo. Mas a vacina citada também pode, não há nenhuma preocupação, pode receber o imunizante da influenza sem nenhum prejuízo. E eu peço para que procurem as unidades para que a gente possa fazer uma orientação mais individualizada, um acolhimento e poder proteger a todos vocês, né? Tá ok, Bruna. Olha, muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção aí, de dar um tempinho aí, principalmente no seu horário aí, nesse intervalinho aí, para atender o nosso programa aí. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu, Bruna? Foi muito esclarecedora. Imagina, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com a nossa população, estar aqui, estando tendo esse diálogo diretamente com você. Agradeço sempre o espaço, né, o apoio e a atenção dispensada. E aproveito só para reforçar um detalhe para a nossa população. Pessoal, procurem a UPA apenas se necessário, ou seja, em situações de emergência, realmente urgência. Não vá à unidade, se for qualquer outra questão que nós podemos resolver durante a semana em outra unidade de saúde, ou principalmente testes, tá? Nós estamos tendo uma procura de pessoas que nem sintomas não têm, mas que tiveram contato com alguém positivo e estão indo na unidade de pronto atendimento somente para fazer teste. E isso não é o fluxo, isso atrapalha o andamento do serviço daqueles casos mais graves que precisam de prioridade. Se você não tem sintoma, gostaria de fazer um teste, na próxima semana a Secretaria Municipal de Saúde estará com um projeto do Butantan para assintomáticos e estrategicamente para poder oferecer esse teste a vocês no período da tarde, no teatro. Então não precisa ir na UPA, não precisa ir no ambulatório Covid. Só reforçando, se você não tem sintomas, não vá nesses locais, pois você estará exposto a contrair a doença, já que o volume de atendimento de pessoas com síndromes gripais está muito alto nesses locais. Então, de preferência, tome esse cuidado e procure o local correto para poder receber a sua assistência. Muito obrigada. Raul, vamos agora, você como diretor de habilitação do DETRAN, vocês implantaram nessa sua administração, principalmente, uma agilidade muito grande em relação à parte de documentação. Eu senti isso porque quando eu fui revalidar documentos e tudo mais, e até mesmo na agilização de processos, né, Raul? Quando vocês implantaram eliminar um pouco o papel e dar uma agilidade digital realmente ao DETRAN, e a vida, o próprio despachante, está tudo muito mais ágil, não é verdade? Olha, Paulo, o DETRAN, evidente que nós tivemos um tempo de pandemia. O DETRAN já estava num processo de digitalização dos processos, só que a pandemia acelerou esse processo, né? Então, a nossa missão qual era? Era tirar as pessoas do balcão e dar um atendimento ao cidadão, onde ele pudesse realizar o serviço com maior facilidade, de dentro da sua casa, do seu escritório. E nós avançamos muito nesse sentido. Hoje o DETRAN, ele consegue desenvolver nas suas plataformas e atender o cidadão com a mesma qualidade que ele vá no momento presencial. É o cronograma da CNH, da própria revalidação da carteira de motorista e tudo mais, está tudo muito ágil. E muito tem essa integração com vocês também, com o Poupa Tempo, agilizou muito também, né, Raul? Nós temos assim, o cidadão, quando ele tem dificuldade, ele vai para o presencial. A figura do despachante, que antes era um intermediário no processo, hoje nós incluímos o despachante como parceiro, né, que pode agilizar os processos. Como parceiro. É um parceiro do DETRAN, não só os despachantes, mas os médicos, os psicólogos, os CFCs, as ECVs, que são empresas de vistorias. Nós temos os desmontes, que antes, né, que é o desmanche, que antes tinha uma visão muito ruim no mercado. Hoje nós demos um caráter de realmente regularizar a situação deles.
com rastreio de peça, com etiqueta nas peças. Hoje o cidadão ele consegue, num desmonte, ele consegue comprar uma peça com origem, uma peça que está rastreada. Então, o Detran ele fez um movimento, né, que é um movimento mundial, e ele fez com que o cidadão pôde não só ser atendido de forma presencial com a mesma eficiência, ou realizar o serviço dentro da sua casa, do seu escritório, ou pedir para o vizinho, ou pedir para... Quando a pessoa mais idosa pede para o sobrinho, ou pede para o neto, ou pede para o filho, para poder fazer de forma online, no seu dispositivo celular. O cronograma de licenciamento está tudo muito ágil, né, Raul? Nós incluímos agora, esse ano começou o processo de licenciamento, nós estendemos agora o prazo, que é o cronograma, ele começa em julho, né? E daí nós temos o cronograma das placas, placa final 1 e 2 no início do mês de julho, e segue até final 0 até o final do ano. Nós tivemos um cronograma na renovação da CNH, por conta da pandemia, então o cidadão ele consegue, hoje qualquer condutor, ele vai até a plataforma do Detran, ele consegue fazer o seu agendamento de forma online. Então, Paulo, como é que funciona? Aqui em Batatais nós temos os médicos credenciados, aqui posso citar vários, né, que são pessoas conhecidas aqui da sociedade, e antes o cidadão ele ia até o poupa-tempo, ou ele ia até a unidade. Hoje não, hoje ele vai na plataforma, ele faz o agendamento com o médico, nesse agendamento ele marca dia e hora, ele é atendido no consultório, naquele momento onde é aprovado o exame, é lançado o resultado, ele consegue baixar o aplicativo no seu dispositivo celular, ele já tem um código de validação que renova a CNH e ele atualiza no dispositivo celular. Então, primeiro, ele não precisa ir no poupa-tempo, ele não precisa do Detran, ele vai direto no consultório, ele já baixa a CNH digital, que tem a validade oficial, quer dizer, a CNH digital é um documento válido em todo o território nacional. Portanto, é um meio que o cidadão tem, através da renovação simplificada, de fazer todo o processo. Ele paga a taxa de emissão, e a taxa de emissão ela é física e ela também é eletrônica. Então, o cidadão ele tem toda essa comodidade, sem necessidade de ir até um posto de atendimento. Para você ter uma ideia, Paulo, só no licenciamento eletrônico, nós tiramos um contingente de 13% das pessoas no balcão, que iam até o atendimento presencial, e hoje não precisa mais. Hoje você faz todo um cronograma muito mais fácil. Mais prático, né? A internet, o advento da internet facilitou a vida do ser humano em todos os sentidos, né, Raul? Não tenha dúvida. E a gente não pode ficar preguiçoso, né? Eu vejo, por exemplo, meu pai mesmo, né, que já está com uma certa idade, ele vai no banco e ele vai sacar o dinheiro e ele conta 10 vezes para saber se a máquina contou certo, né? Às vezes você vai na lotérica, um dia eu passei na lotérica, estava meu pai na lotérica ali no Posto São Paulo, aí passa um, passa outro, deixa a gente ter na frente. Exato. Porque a pessoa tem aquele hábito de resolver presencialmente. Exato. Quando, na verdade, hoje, ele me falou assim, poxa, você está no Detran, como é que eu resolvo o licenciamento? Como é que eu faço isso? Eu falo, pai, 2 cliques. Você consegue fazer. Acabou. Mas a pessoa também, ela tem que se incluir tecnologicamente. Né? Exato. E quando você torna isso como hábito, a pessoa consegue fazer o processo de maneira muito intuitiva, viu, Paulo? É fato. E ela consegue resolver dentro da sua casa, com o seu celular. Ô, Raul, nós vamos a um intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta já, antes de entrarmos no intervalo. Raul, eu deixei a pergunta no ar para você antes de adentrarmos no intervalo. Tem previsão para a implantação já do poupa-tempo aqui em Batatais e funcionamento? Olha, Paulo, nós estamos num processo bem acelerado com relação à implantação do poupa-tempo em Batatais. Para você ter uma ideia, o layout já está aprovado, toda a integração já está aprovada, inclusive com os serviços municipais. E aí você precisa fazer um ajuste, que é um ajuste de tecnologia, né? Você tem que ter o link dos programas do governo do estado, junto com os serviços municipais, e isso tem que se integrar na plataforma que é no dispositivo celular. Então você vai, além de você ter os serviços do estado, que é CDHU, educação, saúde, você tem lá emissão de documentos, CNH, documento de veículo, mas você também vai incluir, né, nessa plataforma online os serviços do município, tributação, água,
e outros serviços que você pode incluir. E daí você tem a integração do serviço presencial, que vai otimizar Que vai facilitar muito a vida do batataense. Não tem dúvida. Você consegue resolver tudo no mesmo local, né, de forma presencial. Vocês já estão escolhendo o local, tudo? Já está tudo bem adiantado com relação a isso. Tem 3, 4 locais, o prefeito ele pretende fazer uma parceria público-privada até para minimizar os custos do município, para que os municípios não tenham gastos, né, com relação à implantação. Então, ele tem estudado uma forma de dar esse... Fala para ele pedir esse monte de prédios públicos que tem do Estado aí, que estão praticamente uns inativos, outros mal ocupados, indevidamente, equivocadamente ocupados e usados, né? Viu, Paulo? A gente tem feito o seguinte no Estado, sempre fazendo uma parceria com shopping, com supermercado, porque você otimiza o espaço público, você tem estacionamento, você tem um local de trânsito de pessoas e você acaba fazendo uma parceria onde o setor privado ele cede o local, ele acaba ajudando o município e você não tem esse custo operacional, tanto na infraestrutura quanto na questão da manutenção, né, de pagar aluguel, de pagar... Você só tem aquela Mas ele vai ficar um ponto específico ou ele pode ser subdividido em... Não, é um ponto específico. É um específico, a ideia como funciona de Ribeirão. Isso, exatamente. A ideia é você ter um ponto balcão atendimento, onde você trabalha com servidores terceirizados e você tem uma retaguarda técnica do Detran. Entendi. Então a retaguarda técnica ela funciona como um back-office. Né? Então toda a parte técnica, você tira o servidor do atendimento do balcão e coloca o servidor para poder fazer todo o trabalho interno. Raul, você tem uma experiência farta, muito grande, eu comento isso com todos os batataenses, que às vezes surge teu nome, a gente está em rodas de amigos e tudo mais, e fala sobre o seu nome. Você tem uma larga experiência, você passou pelo CEAGESP também, né? Pelo IPEM. Você chegou a passar pelo CEAGESP? Não, CEAGESP não. Você passou pelo IPEM. Quantos anos você ficou como chefe de gabinete do deputado federal Dimas Ramalho, depois para o Tribunal de Contas como presidente? Aliás, foi eleito novamente presidente do Tribunal de Contas. Nós vamos conversar com o doutor Dimas nos próximos programas nossos, até para cumprimentá-lo publicamente e tudo mais, pela reeleição, né? Novamente como presidente. Isso não é um fato assim, muito comum, você ficar reelegendo um auditor, assim, a presidência do órgão, né, de importância como é o Tribunal de Contas. Né? Na verdade, ele está sendo reconduzido na presidência do Tribunal de Contas, ele estava na vice-presidência, né, agora assume no dia 7 de fevereiro a presidência do Tribunal de Contas, e ele tem um currículo invejável, né, procurador de justiça de carreira, deputado federal, deputado estadual por 3 mandatos, deputado federal por 3 mandatos, secretário de Estado, secretário do município, e eu pude, nessa trajetória do Dimas, poder acompanhar também e participar dessa... Que deu uma larga experiência para você. Eu falei dessa sua experiência administrativa e política junto, não só o doutor Dimas, mas tramitando em todos esses órgãos, essas estatais pelas quais você passou, e agora um órgão tão importante como o Detran. O pessoal não tem noção de milhares, quantas mil pessoas recorrem e o quanto você é procurado no dia a dia, lá nesse cargo que você ocupa hoje, assim por diante. O pessoal aqui da cidade não tem noção para avaliar o cargo que você ocupa hoje, o cargo que você ocupou como chefe de gabinete do Dr. Dimas, e assim por diante. Eu estou dizendo tudo isso porque essa sua atividade te credencia em muito, principalmente na atividade que você está hoje, a pleitear um sonho que você já vem acalentando, que é uma cadeira no Legislativo do Estado de São Paulo, como deputado estadual. E eu acho que esse momento é o momento mais apropriado para que Batatais volte a ter um deputado aqui da cidade. Porque eu lembro muito do discurso do meu saudoso, querido amigo e líder político, que ele foi meu, Geraldo Menezes, que era um amigo querido e que eu preservo amizade até hoje com a sua família. Ele falava: Paulo, eu venho de lá para cá. Ele gostava de falar muito como o Jânio, pela convivência que ele tinha com o Jânio Quadros na época, né? E ele usava muito esse termo: eu venho de lá para cá. E era verdade, ele vinha eleito de fora para cá, porque Batatais nunca reconheceu e deu a ele o mérito que ele tinha.
entendeu? De reconhecê-lo, tudo que ele fez como deputado estadual para essa cidade aqui, e as pessoas ficavam apoiando as pessoas que vinham de fora para cá. Até esses paraquedistas de 4 anos aí que vêm pula de paraquedas nas cidades e acabam se elegendo. Eu acho que Batatais tem a grande oportunidade de eleger, na sua figura, novamente um deputado aqui da nossa cidade. Olha, Paulo, bom, eu acho que a cidade ela tem que assumir um protagonismo regional e nacional. Quando você tem na atividade política algum reconhecimento, e aqui eu digo não só Raul Vicentini, mas nós temos uma figura muito importante, né, que teve uma relevância nos últimos tempos, foi o Dr. Dimas Covas, que é praticamente uma figura reconhecida em todo o estado de São Paulo. Às vezes eu com o Dr. Dimas, a gente praticamente saiu uma matéria na Globo com o Dr. Dimas, depois já vinha uma matéria do Detran, né, comigo na sequência, falando das ações do governo do estado. Levando o nome da cidade. Levando o nome da cidade. Eu acho que é muito importante você, não só pela bagagem, né? Secretaria de Segurança Pública, IPEM, Secretaria Municipal de Serviço, Secretaria de Habitação, por tudo onde nós passamos, né? Chefia de gabinete também no Tribunal de Contas. Então isso cria assim, um retrospecto de por onde a gente passou, né? Sem um senão, sem nada que macule a imagem, e sempre levando o nome de Batatais, a cidade de Batatais, com o maior carinho e respeito. E quando o prefeito de Batatais, independente se era o Juninho ou não, né, os ex-prefeitos também, quando ia até São Paulo ou ia até Brasília, a gente tinha um carinho, né, uma atenção especial para poder reconhecer, né, e trazer algo para a cidade, poder doar um pouco de tudo que a cidade nos ofereceu, porque o princípio de tudo é a gratidão. Eu sou muito grato a Batatais, né? Batatais é uma cidade que me deu tudo, me deu uma família, me deu... eu tenho minhas irmãs, eu tenho meu pai, né? Minha mãe falecida, professora na rede pública uma vida toda. Enfim, a gente tem um carinho especial pela cidade. E quando você projeta uma condição de candidatura, e daí você falou muito bem do deputado, saudoso deputado Geraldo Menezes, a gente sabe, tem a consciência que a cidade sozinha, Batatais, não elege um deputado. Exato. Você tem que ter um respaldo. Mas pode colaborar em muito, né? Mas quando uma você... base extraordinária. Exatamente, é reconhecido tem dentro da sua cidade. 40 mil eleitores, praticamente. Sim, e uma cidade que você pode... Né, nós temos assim uma convicção de... Às vezes o eleitor ele pensa o seguinte, eu vou votar... no Tiririca, nada contra o Tiririca, eu acho que, né? Eu vou votar no fulano, no ciclano, e porque ele representa isso, aquilo, outro, mas nada melhor do que aquele que representa a sua cidade. Então, acho que o Batatais tem essa condição de poder eleger ou participar de uma eleição, né? Ser muito presente numa campanha para o Legislativo do Estado, e você ter um deputado da cidade representa muito mais, né? Porque você consegue falar com o governador a todo momento, você consegue falar com o presidente da República, você consegue ligar para o secretário de Estado e resolver as questões. Nós vamos entrar mais nessa sua candidatura aí, porque a gente fala provável, mas ela já está definida. A sua candidatura a deputado estadual é praticamente sacramentada. Você já escolheu algum partido ou está analisando ainda? Eu acho que é muito cedo ainda, né? Paulo, eu acho que é cedo ainda, né? Você tem até abril para resolver para onde ir, né? A política nacional está muito tensa no ponto de vista ideológico, né? Toda vez que você escolhe um lado, parece que você é contra o outro, né? E, na verdade, uma campanha para deputado estadual não tem essa questão ideológica, né? Você defende as suas bandeiras, o seu segmento, a sua cidade, e você não tem que entrar naquele viés do voto ideológico, né? Para dizer o seguinte, eu sou todo lado de cá, eu estou da esquerda, eu estou da direita. Eu acho que a cidade, né, e um mandato de deputado, ele é muito além das questões do partido, né, de você escolher o partido. Porque os partidos estão aí, né? Cada um com a sua tendência, cada um com seus apoios para governador, para presidente da República. E uma candidatura a deputado estadual, ela não se apega muito às questões nacionais e nem estaduais do ponto de vista das escolhas, né, de quem vai ser o presidente e tudo mais. Esses dias eu estava conversando, né, com uma roda de amigos, e falei assim, como é que vai ser? Eu falei, tem que ser, independe do partido, né, nesse momento.
Aí você fala assim, pô, mas você não confia em partido? Hoje os partidos, eles estão numa condição muito assim, vexatória do ponto de vista da sociedade. A sociedade, ela acaba na política, rejeitando a política, rejeitando os partidos, né? A partir do momento que a grande discussão é fundo partidário, o que vem para o meu partido, o que vai vir de dinheiro público no fundo, que fatia cada um vai ter. A sociedade enxerga isso de forma muito ruim. Então, primeiro, os partidos estão numa situação muito ruim do ponto de vista moral e ético. Então, qualquer lado que você escolha, você vai ter uma contestação ou do lado ideológico ou do lado da rejeição partidária. Se você me falar assim, hoje o MDB, hoje o PSDB, hoje o PT, hoje o PSOL, hoje qualquer partido tem a sua rejeição, né? O lado que vai para o lado do bolsonarista, a turma da esquerda vai acabar batendo, vai acabar... Exato. Você vai para o lado da esquerda, então, quer dizer, virou uma guerra ideológica, que isso começa dentro de casa, a família da gente. Uma campanha pisando em casca de ovos, essa que é a verdade. Exatamente. É fato. Por isso, não ferir líderes daqui, dali, a política é muito... Independente de partido, o que importa é a proposta para a cidade, o que a gente poder fazer e construir para Batatais, para a região. E você falando em proposta da cidade, eu quero até pegar esse gancho, você já me deu o gancho aí para te fazer uma colocação, e que me incomoda muito. Quando eu falei para você da sua experiência, falando para o nosso telespectador, a experiência que você tem, tanto administrativa como política, ao longo de todos esses anos, dessa sua carreira brilhante que você desenvolveu ao longo da sua existência, e ao lado de pessoas tão importantes, não é verdade, e que te ensinaram muito, como eu aprendi com eles, como é o caso do Dimas e tantos outros com quem você conviveu, com governadores, deputados, senadores, você tramitou, você administrou empresas importantíssimas, estatais e assim por diante. Isso aí dá uma experiência muito grande. E o que daria a você um handicap extraordinário para ajudar essa administração, caso fosse eleito, pela ligação que todos nós conhecemos. Isso aí é uma conversa, nossa conversa aqui é uma sala de visita, é informal. Todos nós sabemos, não é segredo para ninguém, da ligação que você tem com o Juninho de anos. E os compromissos políticos que vocês assumiram juntos, em conjunto e tudo mais, até de apoio a ele, a candidatura dele e tudo mais. Raul, será que o prefeito vai conseguir? Porque é o seguinte, ele também vai estar numa situação difícil. Ele apoia o Ricardo Silva, que é parceiro dele, e apoia o Rafael Silva. A gente sabe, isso é público e notório. Agora mudou de figura, entra a figura do Raul Vicentini. Como é que fica esses vereadores da base que forem eleitos do prefeito? Você acha que conta com o apoio deles também nessa eleição? Olha, Paulo, eu acho que tem que fechar a questão, se quiser eleger, né? Sim, primeiro, que o Juninho, ele, assim, a gente é amigo, né? Mas ele tem toda a liberdade para administrar da forma que ele está indo muito bem, ele assumiu a prefeitura. Mas é uma questão de reciprocidade, de fidelidade. Sim. Mas assim, né? eu não tenho dúvida com relação às escolhas, né? Quando você escolhe alguma coisa, você renuncia outras, né? Exato. Então é um processo natural. Eu tenho o maior respeito pelos deputados estaduais da região. Pelo Rafael Silva, pelo Léo Oliveira. Com quem eu trabalho. Sim, eu estou falando com amigos, tanta propriedade aqui, com tanta naturalidade, né? São amigos assim. Eu tenho muita amizade com o Baleia, tenho amizade com o Ricardo Silva, com o Arnaldo Jardim. Você tramita muito então, com todos eles. Nós não estamos numa disputa com pessoas, nós estamos numa proposta de ideias, né? Exato. E daí o prefeito, evidente, que ele tem essa visão também. É importante ter alguém de Batatais. Porque tem voto para todo mundo, se for o Raul, que é meu amigo, melhor ainda, né? Lógico. Então, na hora certa, no momento correto, evidentemente que o prefeito vai se manifestar, ele vai ter a sua opinião, sem também esquecer do passado, né? Eu sou grato também ao Rafael Silva, que ajudou muito a cidade, eu sou grato ao Léo Oliveira. Batatais tem que ter gratidão também a essas personalidades que ajudaram sempre o município e também os deputados federais. Com certeza. Mas uma coisa é um projeto para a cidade, outra coisa, o que é melhor? Tem um daqui, né, da cidade, que vai representar de fato o município, que vai trazer muito mais coisa, porque vai ter um comprometimento direto, ou apoiar deputados de fora. Eu fiz essa colocação, Raul, porque nós já tivemos várias incursões, inclusive tua, do Sabará,
do Pedrinho da Jopem, do Ricardo Melli, assim, que eu estou lembrando assim, de imediato, o Fernando Ferreira, eu posso esquecer algum até no meio do caminho, me perdoem aí, me corrijam. Se eu esquecer de algum, me liga aqui e me lembra. Mas é o seguinte, depois do intervalo, eu quero perguntar para você esse detalhe, porque na realidade cada um tem o seu comprometimento, cada político tem o seu cargo, tem suas aspirações pessoais, e tem seus compromissos também, sejam partidários, políticos, partidários, e até mesmo filosóficos. Embora eu não acredito muito em compromisso filosófico, porque para mim, eu vou te contar uma coisa, esse negócio de ideológico, né? Desculpa, compromisso de ideologia política, de partido e coisa e tal, eu tenho lá minhas reservas, entendeu? Antes do intervalo eu te perguntei, você acha que você conta com o apoio, a maioria assim, dos vereadores da base aqui do governo municipal hoje? Olha, porque eu vejo muito já vereadores atrelados, né, a deputados com parcerias fortes, trazendo verbinhas daqui e dali. Eu vou te contar, essas emendas parlamentares. Bom, primeiro vamos entrar no mérito da questão. Paulo, a verdade é o seguinte, os vereadores, ele tem um mandato, tem a liberdade das escolhas, né? Evidente, quando você lança uma candidatura própria do município, isso faz a liderança também repensar algumas, né, condições, até do seu próprio mandato, da resposta que ele vai dar para a sociedade. Eu tenho uma boa relação com todos os vereadores, todos, sem exceção, né, com os 15 vereadores e com os ex-vereadores, né, com toda a classe política da cidade. É evidente que numa proposta de candidatura única para a cidade, aí não pode ter mais candidatos, a gente tem que fechar a cidade em torno de um projeto mesmo. Aí o vereador, ele tem que se engajar nesse projeto, né? Assim, que é um projeto, não um projeto pessoal, é um projeto de todo mundo, um projeto da classe política de Batatais em tentar fazer um seu representante na Assembleia Legislativa e depois, lá na frente, poder representar e ir para um mandato de deputado federal ou coisa maior. Então, isso é importante para o município. Cada pessoa tem a sua relação, né? O prefeito tem as outras relações dele, os vereadores têm outras relações, mas na medida que você se impõe como candidato e que você leva essa proposta de unidade, aí eu acredito que muitos vão repensar essa condição. O que é melhor para o município? O que é melhor para a minha cidade? Eu apoiar alguém que é daqui, alguém que tem condição de se eleger, alguém que vai me representar, ou trazer alguém de fora, que às vezes vai passar por aqui na época da eleição, que vai sumir, ou que não tem vínculo com a cidade, ou que teve muito voto aqui porque é um outsider, uma figura muito conhecida, e depois, eu cito exemplo, nada contra, eu acho que ela tem uma boa parlamentar. A Janaína Pascoal teve 2 milhões de votos, ela teve aqui em Batatais 2.000 e tantos votos. Você pergunta para a Janaína onde é que fica Batatais, ela não sabe. Não sabe onde está. Não sabe. Não tem relação com aqui, cada é diferente do Léo Oliveira, do Rafael diferente, Silva, que tem uma dos deputados aqui da nossa região, que tem um convívio, que estão sempre aqui com a nossa, exatamente. com a mesmo nossa porque classe na região já tem um trabalho organizado. Porque é o seguinte, tem voto para todo mundo. E né, na região nós também disputamos voto com os deputados da região. Exato. Então eles também vêm para Batatais. Então a gente também vai nas cidades onde eles têm votos para poder disputar voto com eles. Até por fidelidade partidária, né, Raul? Porque cada partido vai tem seu candidato, tem o grupo do Léo, o grupo do Rafael, o grupo do Roberto Henrique, de todos os deputados. Mas tem um voto que é desperdiçado, que não pode ser desperdiçado, que tem que ser, é o chamado voto útil realmente. Poxa, em quem que eu vou votar? Quem que é esse cara? Nunca vi ele na minha vida. Entendeu? Eu nunca conversei com ele nunca veio aqui. Por que eu vou votar nele? É aquela história. O Léo, por exemplo, ele tem ali um vínculo muito forte, ele é de Barrinha, né? Ele tem ali uma base. Tal. Então ele é o deputado da cidade. Ele dá essa conotação de deputado da cidade. Né? O Rafael Silva, muito forte em Jardinópolis, porque ele tem raiz ali em Jardinópolis. Exatamente. E depois sai, evidentemente, com o Ribeirão como uma capital regional. Mas quando eles vão para a sua cidade, eles fazem uma campanha também bairrista. Ó, aqui é o deputado da minha cidade. Barrinha tem que eleger o Léo, né? Jardinópolis tem que eleger tem que dar uma boa votação para o Rafael. Como é que é seu trabalho na nossa região, inclusive, Raul? Porque, na realidade, extrapolou a nossa região. O cargo que você ocupa hoje, o relacionamento que você tem, os relacionamentos que você teve anteriormente e o que você tem hoje, abriu um leque bem maior para você, em termos de uma candidatura. Não tenha dúvida, Paulo. Você tem uma relação, por exemplo, só o Detran, nós temos parceiros ligados ao Detran,
Então você tem lá CFCs, nós temos 3.500 CFCs em todo o estado de São Paulo. Nós temos em cada CFC 2 diretores de ensino, nós temos 25.000 instrutores. Nós temos aí 2.000 ECVs, são empresas de vistorias. Nós temos mais 1.000 desmontes. Nós temos médicos, algo em torno de 3.000 médicos. Psicólogos, mais 3.000 psicólogos. Então, é um nicho de fatia do trânsito, que discute o trânsito, políticas do trânsito, e são pessoas que me conhecem no estado de São Paulo. Então, toda cidade você tem uma relação próxima com algumas Araraquara, pessoas. você tem um vínculo ali em função Campinas, Rio Preto, Presidente Prudente. Nós tivemos uma reunião agora em Presidente Prudente, a gente consegue reunir lá 500 pessoas. Tive recentemente em Franca, a gente reúne lá 100, 200 pessoas para discutir as políticas públicas na área do trânsito, de cada segmento. Então, isso te dá o quê? Te dá uma dimensão que leva seu nome a chegar a todos os cantos do estado de São Paulo. Evidente que é o seguinte, nós temos que ser forte onde a gente tem base. Exato. Né? E onde a gente tem base familiar, de amigos e da classe política. E Batatais é uma cidade que sempre impulsiona a gente. Você diz o seguinte, eu saio de Batatais com uma votação expressiva, isso também é muito importante fora da cidade. Com certeza. Quando também as pessoas enxergam que você está muito bem fora, você acaba se fortalecendo internamente. Com certeza. Então, hoje o nome, a dimensão do nome, e não só pela posição da atribuição da função, mas muita exposição de mídia, vez ou outra você está na Globo, você está no Fantástico, você está na Bandeirantes, você está na Record, você falou em exposição de mídia e até citou o nome dele aí no início do programa. Eu só espero que o meu primo não seja realmente convencido a disputar nenhum cargo político, não, que ele fique na ciência ali, que ele está prestando um serviço relevante aí à frente do Instituto Butantan. Eu faço voto que ele não seja seduzido pela política. Mas hoje é um nome também que, se for para a política, tem total condição de ter sucesso eleitoral. Mas eu gostaria que ele permanecesse no cargo dele de cientista, que ele é bem eficiente, sabe o que faz e está fazendo um trabalho relevante para o mundo. Não é para nós, não é para Batatais e nem para o estado de São Paulo, não. Raul, com toda a sua experiência, agora eu vou perguntar não para o amigo, para o cidadão e para o político. O prefeito Juninho nomeou aí 3 novos diretores. André Tofete, assessor de Relações da Comunidade, André Luiz da Silva, também assessor de Relações de Comunidade, que é o André Calçados, e o Sandro Lemos Araújo, diretor de esportes. Aos poucos ele vai completando aí a sua assessoria, que tinha vacância ainda de alguns cargos ainda que estavam disponibilizados, e que precisavam ser preenchidos. E é óbvio, e sem contar com o comprometimento político que ele teve de apoio. Então, até o André, por exemplo, estava dando assessoria voluntária para o prefeito até ontem. O prefeito Juninho baixou portaria aí, nomeando 3 novos assessores, o Sandro Lemos Araújo, como diretor de esportes, e o André Calçados e o André Tofete como assessores de relações. Ei, André, você que vivia com as tuas fotos, eu quero ver agora você prestar serviço. Agora nós vamos te cobrar, vai ser o inverso, viu, André? Raul, eu gostaria que você comentasse a respeito. Bom, primeiro, Paulo, que esse ano, o início do mandato foi muito difícil. O prefeito praticamente não tinha assessoria, não nomeou quadros externos, para que ele tivesse uma condição de economizar. Inclusive, parece que 6 milhões de economia só com cargos em comissão. O prefeito acabou pagando uma dívida aí de quase 30 milhões, no montante aí de 82, deixada pelo ex-prefeito. Os investimentos na cidade não pararam, convênios e tudo mais. Chega uma hora também que você não consegue fazer tudo sozinho, Você tem lá uma assessoria que trabalhou muito durante o ano, mas muito enxuta do ponto de vista do capital humano mesmo. E agora eu acho que o Juninho está num momento que ele pode começar a compor sua equipe, do ponto de vista político e do ponto de vista também técnico. Quando você fala dessas pessoas, são pessoas engajadas na política, que ouvem o sentimento
da população. Você pega o André Tofetti, o André Calçados, o Sandro, são pessoas envolvidas com a comunidade. Eu acho que nada melhor, porque o assessor tem que ter um pouco do faro, né, da sociedade. Eles têm um compromisso político partidário também, né? Da própria coligação. Eu acho uma questão natural isso daí. Muito natural. É lógico, você pega o poder, você ganha uma eleição, Exatamente. ficou tantos anos aí na oposição, aí você vence uma eleição. Ao invés de você trazer os companheiros, você vai. Isso é natural, é uma consequência. É uma questão de lealdade com quem esteve junto, de lealdade. Entendeu? Mas, sobretudo, Paulo, é uma questão não também... pode confundir, Raul, que eu sempre brigo, desculpa não te concordar, que eles não confundam a fidelidade com subserviência. Sim. Porque eles têm que ter opinião própria também. Essa que é a questão. Não há dúvida. E daí você começa a moldar o governo, né? Você começa a dar cara do governo. Nenhuma pessoa é unanimidade em tudo. Você vai ouvir críticas, você vai ouvir elogios, e quando você escolhe pessoas, você está sujeito também ao crivo da sociedade. Né? Sem dúvida. Mas o prefeito foi eleito pela maioria esmagadora da população. Então ele tem legitimidade, ele tem compromisso de poder escolher aquelas pessoas que ele entendem que são importantes no quadro funcional para poder tocar a administração. E foram companheiros até apaixonados realmente durante as campanhas e tudo mais. Entendeu? Que puseram a cara para bater. Vamos falar o português claro, essa que é a verdade. Você tem que trabalhar com quem esteve do teu lado. Isso é muito importante. Você tem que prestar esse gesto. É questão de escolha pessoal, né? E a sociedade entende isso, viu, Paulo? Exato. A cidade entende isso. Porque toda vez que você sai e conversa com qualquer, fala, ó, fulano esteve do lado. E quanto à capacidade, tem que esperar terminar, não é ficar fazendo pré-julgamento, fazer as coisas antecipadamente, não. Eu aprendi muito isso, viu, Raul? Eu era um crítico contumaz, assim, às vezes até irresponsável, no início da minha carreira. Com o passar do tempo, vem a experiência da vivência e tudo mais, do dia a dia, você aprende a trocar a crítica pela avaliação. Então, ao invés de você criticar, você avalia primeiro. Olha, se eu estivesse lá, como é que eu estaria fazendo? Não, eu não estaria fazendo isso assim, não. Eu estaria fazendo... A avaliação é muito importante. Ao invés de você fazer uma crítica simplesmente intempestiva e assim por diante. Eu acho que tem que esperar, dar oportunidade a cada um desenvolver o seu trabalho, colocar a sua competência, a sua criatividade, a sua juventude em campo, desenvolver. Aí depois a gente avalia. Eu vou dar um exemplo, Paulo, que na época, quando o André Tofetti assumiu o Batatais Futebol Clube, algumas pessoas criticaram, outros falaram mal e tal. Foi o único que historicamente levou o Batatais para uma final da Copinha, que ficou um marco para a história da cidade. Até hoje nós vamos lembrar de um fato inusitado contra o Corinthians, né, no Pacaembu, né, que é um templo do futebol. A cidade inteira envolvida com futebol, quer dizer, projetou a cidade. Nós temos que avaliar as pessoas pelo lado positivo, sempre. Exato. E nós temos que dar um voto de confiança para as pessoas. Quando o prefeito ele é eleito, ele tem primeiro o aval e o autorizo do eleitorado, das pessoas que o elegeram. E ele tem a liberdade para escolher quem ele queira escolher. É uma prerrogativa dele e a discricionalidade é do prefeito. E o prefeito, com certeza, o Juninho, é um prefeito responsável, é um prefeito que tem tido uma presença política na região, é um prefeito que tem uma admiração dos demais prefeitos, que tem porta aberta no governo do Estado, que está trabalhando dia e noite pela cidade, que tem várias conquistas aí chegando a todo momento, todo dia notícia boa, notícia... Em meio de uma pandemia, nós estamos falando agora de queda de arrecadação. Ano passado, né, a cidade praticamente perdeu aí 1 milhão, né, em arrecadação. O próprio prefeito não recebeu um centavo de Covid, quem recebeu foi a gestão passada, né? Ele gastou o dinheiro na área Covid, melhorou a Santa Casa, criou uma condição melhor para a Santa Casa, ajudou na saúde, agora trabalhando na parte de infraestrutura do município. Eu percebi assim, nesse primeiro ano dele, ele segurou tudo para tentar fechar dentro do... Porque o dilema de qualquer prefeito, de qualquer administrador, é fechar o ano no azul, né? Não fechar no vermelho, né? E muitos prefeitos tiveram dificuldade e não conseguiram fechar as contas. Aí cai todos aqueles apontamentos no Tribunal de Contas, etc. e tal, e vai criando uma série de improbidades, de problemas, e vai tirando o sono de qualquer administrador, né? Mas, na realidade, o prefeito está enfrentando agora aí, como todo prefeito, nenhum administrador que eu conheço, conseguiu ficar de bem com o servidor público. Seja prefeito, governador ou presidente da República. Quando se fala em repasse ao servidor, em aumento de salário,
é aquela chiadeira. E os funcionários públicos, a grande maioria, fizeram aí uma assembleia, estão reprovando a proposta de reajuste de 5,5% dos salários, mais um vale alimentação de R$150. Nós conversamos a respeito do funcionalismo. Eles estão reprovando esse aumento de 5,5% e mais um vale de alimentação de 150. Você, como administrador que já foi de várias empresas, o que você acha a respeito? Se você tivesse na prefeitura hoje, fosse o prefeito Paulo, de Batatais. acho que a vontade de qualquer gestor e prefeito não é dar 5%, é dar 50%. Eu acho que pelo prefeito, a ideia do prefeito é valorizar o servidor ao máximo, né? Ele não tem o prefeito não acorda no dia do dissídio, né, quando vai discutir a questão salarial, ele acorda e fala assim, hoje eu não vou dar aumento para o servidor, hoje eu vou retaliar o servidor. Nenhum prefeito faz isso. Nem o Juninho, nem o outro prefeito de qualquer cidade do Brasil e do mundo, eu acho. A questão Até é muito... porque ele conta com ele, porque sem eles ele não toca a máquina. O servidor é o descontente, é o coração, é a alma do atendimento. Nós estamos falando agora aqui com a secretária, com a Bruna, né? Imagina, esse pessoal que é envolvido na área da saúde, esse pessoal que cuida das pessoas, né? Nós temos um acolhimento dos servidores municipais. E nem tudo é da forma que a gente pode, né, e quer que as coisas aconteçam, né? Hoje nós estamos praticamente discutindo o governo federal sem aumento há mais de 10 anos. O governo do Estado praticamente não tem aumento, agora que eles estão discutindo aumento para a Polícia Civil, né? Aumentou a alíquota, inclusive, de contribuição, tanto federal quanto estadual. Então teve um decréscimo de salário, né, do funcionalismo federal e estadual. Aí você vai na iniciativa privada, os salários achatados, né? E a prefeitura, numa situação de pandemia, onde a economia não cresce, você não consegue arrecadar mais. Que ainda continua, né? Que não terminou, porque todo Nós mundo tivemos aí, o Juninho fez muito com muito pouco, né? Na verdade, a prefeitura tem um orçamento, que é um orçamento praticamente estático no ponto de vista de arrecadação, e nessa pandemia, praticamente, né, nós não tivemos incremento de receita, a não ser pelos convênios, pelo recurso que vem, mas é verba carimbada, é verba para cuidar das coisas. E você não tem a condição de dar 10%. A inflação esse ano foi um absurdo. Nós estamos falando de 10% de inflação. Se você for analisar, todo mundo merece 10% para corrigir as perdas da inflação. Está tendo uma previsão, inclusive, da queda vertiginosa do PIB, tudo mais. Raul, com essa instabilidade da economia nacional, e óbvio, reflete de imediato, de frente, pega de chofre o município. Você vê a queda que teve, segundo a Associação Comercial, de 1.600.000, que deixaram de arrecadar nos cofres da prefeitura o ano passado, de 2021. Quer dizer, a perspectiva para 2022, ela não é alvissareira. O prefeito vai enfrentar um grande desafio, porque permanece a pandemia, continua o desemprego, continua a inadimplência na prefeitura, por mais que tenha refis com tudo que lhe deu oportunidade, tudo bem. Mas e o ganho desse pessoal? O custo de vida totalmente descontrolado, incontrolável, essa que é a grande realidade. Nós temos aumento da cesta básica, dos alimentos, do gás, atinge tudo. Combustível, atinge tudo. E outra coisa, ele já inicia 2022, o segundo ano da administração dele, com o orçamento dele comprometido. E o pior, ele vai enfrentar agora um ano de campanha. Daqui a pouco não tem mais verba, não tem mais emenda, não tem mais nada. Não tem nem discurso de inauguração, vai ser proibido. É uma situação comprometedora. A realidade dos municípios é uma realidade muito dura do ponto de vista financeiro. Nós estamos numa perspectiva de um ano, nós estamos falando de uma leve recessão, né? Recessão mesmo. Recessão. A economia ela não está estagnada. Esperança a gente tem, nunca perde. Então, se você tem uma economia que não avança no ponto de vista da geração de renda, de emprego, de arrecadação, então nós vamos ter um ano muito difícil ainda. E é um ano de eleição ainda, onde as pessoas... Exato. Ninguém quer muito arriscar. Exato. O mercado não quer arriscar, o empresário não quer arriscar, porque ele quer saber como é que vai ser, o que vai acontecer. Então todo mundo deixa um pouco, freia um pouco, não quer investir, não quer trazer recursos para investimento. Quando eu brinquei com o André Tofetti, os dois André, viu? Vocês que vão estar aí no relacionamento com a comunidade,
Vocês vão ver daqui no final desses 2 meses, que essas chuvas torrenciais que começam a despencar aqui, a buraqueira que vai virar a nossa cidade de novo. E vocês que criticaram muito, agora vocês vão ter que tapar esses buracos. Mas você sabe que o prefeito está com um cronograma em março para recapear a cidade inteira. Ele como opositor que foi ferrenho, quanto mais e tudo mais, como vereador e tudo mais, ele já tem experiência, ele sabe onde é que ele tem que navegar. Ele falou, Raul, já estou com recurso, estou com um projeto, tá, nós vamos recapear a cidade toda. Quer dizer, acabou o período de chuva, a cidade vai ficar um brinco. Exatamente. Sinalização, recape. Então, o Julinho tem trabalhado bastante, trabalhado muito pela cidade. Todo mundo... As pessoas é o seguinte, né? Você não tem unanimidade. Nem o prefeito, eu estava esse dia vendo o prefeito de BH, de Belo Horizonte, Calil, que é um prefeito unanimidade praticamente, todo mundo, né, respeita, gosta. Ele falou, felizmente, eu fiz muito, fui reeleito, a cidade considera o meu trabalho, mas agora veio uma chuva aí, a cidade está... E boa parte do que está acontecendo são questões ambientais, são questões de governos passados. Então a gente tem que botar tijolinho por tijolinho, né? O prefeito ele não tem que pensar no hoje, ele tem que pensar no reflexo daqui 20 anos. Exato. Você constrói uma cidade, planeja uma cidade, pensando como é que vai ser daqui 30 anos, 40 anos. E o prefeito que vier lá na frente, ele tem que ter essa visão. Aliás, Raul, o que eu tenho criticado muito aqui no programa, quando eu entrevisto deputados, prefeitos e tudo mais da região que vem aqui, é que raramente você vê uma prefeitura da nossa região com um arquiteto urbanista. Porque o prefeito, quando ele elege, eu acho, é a opinião minha, ele tem 2 pontos vitais que eu acho que um prefeito tem que cuidar de choque, assim. É o jurídico dele, entendeu? Que tem que ter advogados realmente de direito público para dar a tratativa que necessita toda a administração, para que ele não incorra nas improbidades e não avance na lei, por mais experiente que possa ser, sempre acaba escorregando, aqui ou ali num projeto, nesse ou naquele outro projeto. E outra coisa, um arquiteto urbanista, para planejar, fazer o planejamento dos 4, dos 8, sei lá quantos anos ele pretende, se ele vai à reeleição, não interessa, não importa. Os 4 anos que ele vai governar, ele tem que iniciar com um arquiteto urbanista ali do lado dele, fazendo o planejamento. Tem algumas questões na cidade, você vê, hoje a gente está mais ligado com a área de trânsito, uma vez eu falei aqui, né, quando você chega em qualquer cidade, está lá, Santa Casa, 1,5 km, Santa Casa, 3 km. Porque quando acontece algum acidente, você tem que ter uma via de acesso rápido para chegar, né, num socorro emergencial ali. Aqui em Batatais a gente, né, tem uma rua de mão inglesa para ir para Santa Casa, né, quando você desce na 9 de julho. Quer dizer, o que seria razoável? Você descer pela Duque de Caxias. Exato. E a Duque de Caxias, que é a rua que sai, né, que vai sair lá na frente do hospital, é justamente a rua que só sobe. Né? Exato. Então isso é parte de um planejamento urbanístico da cidade. Na hora o prefeito já está vendo. Uma ambulância, tudo é complicado. Tudo é complicado. Você vê uma ambulância de fora, um socorro de fora da estrada, um carro que acudir alguém. Para entrar, para chegar no hospital ali, Deus nos acuda. Não, é um parto mesmo. Porque né? não conhece, vai ter que fazer 10 paradas para perguntar para alguém como é que chega. Eu acho o seguinte, outra coisa, Batatais. Isso é planejamento, isso é você ter um arquiteto, é você ter um urbanista, para poder dizer o seguinte, vamos mexer e cuidar um pouco da infraestrutura urbana da cidade. O nosso município ele tem o formato de uma concha, isso foi me explicado por um arquiteto aqui da nossa cidade. E tudo que já foi construído em Batatais já está na borda dessa concha. Tudo que for construído daqui para frente, em termos de planejamento futuro, de bairro, seja lá o que for, vai ter que ser bombeado, viu, porque não vem mais por declive. Nem esgoto, nem água e nem nada. Que até ontem vinha por declive, tá certo? Pela gravidade, hoje não é mais. Acabou. Vai ter que ser bombeado. Tudo isso aí tem que ser repensado, tem que ser visto. Esse desafio do aeroporto, que já está no meio da nossa cidade, construiu-se uma nova Batatais depois da Ayrton Senna, após a Ayrton Senna, tudo isso aí vai ter que ser agora planejado realmente, para ver o que nós vamos fazer com essa cidade. Porque como é que você leva o desenvolvimento da cidade para outras regiões? Exato. Quando você leva serviço. Exato. Levando os serviços, você tem um comércio mais forte, uma condição melhor. Você vê lá em Franca, quando começou ali a estação, ali virou um outro centro comercial, né? Você tinha o centro do comércio e ali virou um outro centro de comércio. Então, a cidade, Batatais está crescendo ali para o lado de Franca, né? Nós estamos com aquela,
né, com aquele desenvolvimento ali de loteamentos, de novos empreendimentos. E nós temos o aeroporto ali, que de certa forma, ele atrava um pouco do crescimento da cidade. E tem que ser repensado, né? Ali tem que ter obras de infraestrutura. Da cidade, enfim, são desafios que ele está enfrentando, que vem aí. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto praticamente, né, arcaica do ponto de vista de atender a população, que não foi planejada. Né? O prefeito, na hora que ele assumiu, problema ambiental, Ministério Público, cemitério, nós não tivemos política pública para cuidar do sítio. A água está batendo aí na porta. A água. Né? O prefeito fez um ajuste na água aí, foi a maior crise hídrica aí dos últimos 100 anos. Ainda a prefeitura conseguiu conter parte dessa crise, mas precisa de outros investimentos. Né? Exato. A população, muitos não pagam água, e é uma realidade isso. Com certeza. Né? E não tem controle sobre isso. E a água na cidade, ela sempre foi uma política de troca. Vem aqui que você está isento, vamos ficar comigo aqui, vota na gente que você não precisa pagar. E quem paga e quem consome, as pessoas que tocam de forma correta, acabam sendo prejudicados, porque Exato. Você paga e você não tem o serviço público. É verdade. Raul, antes de encerrarmos o programa, eu queria saber o que você entende assim como problemas vitais realmente. Nós já falamos do aeroporto, falamos do cemitério e tal, que vão requerer aí uma atenção especial da administração pública atual. Primeiro, Paulo, que é o seguinte, quem vem para qualquer cidade para investir, ele tem que ter uma segurança jurídica e uma segurança de estabilidade. Né? Você não vem para uma cidade investir, atrair emprego, renda, se na cidade está faltando água. Você não traz uma indústria se na cidade não tem água. Você não vem para o município onde você tem um problema sério de energia elétrica, onde a rede é uma rede muito antiga, onde o parque de iluminação aqui ele não te dá condição para você montar uma grande empresa, uma grande indústria que vai, né, gerar emprego. Então, a cidade, primeiro, ela tem que se projetar, o prefeito tem que ter essa preocupação de projetar a cidade de forma que a infraestrutura dê condições para que a cidade cresça. E daí você tem a qualificação de mão de obra, você tem os cursos profissionalizantes. Nós temos aqui uma referência no estado de São Paulo. Quantas pessoas não se formaram aqui pelo industrial, né? Mão de obra técnica que formaram aqui, foram para Sertãozinho. Muitos trabalhadores saíram de Batatais e foram para outras cidades. Né? Então, além de qualificar a mão de obra, você tem que ter uma estrutura, né, para poder garantir o investimento. Nenhum empresário investe numa cidade que não tenha condição de infraestrutura para acolher empresa. Né? Por isso que a gente perde para Brodowski, que acaba perdendo para outros municípios da região, para Sertãozinho, né? Para Franca, para Ribeirão, porque é um problema sério de Batatais. Durante muitos anos, nós tivemos um problema crônico com relação à falta de água, né? A energia elétrica, que você vê, dá um pico de energia, as empresas, se não tiver gerador, ela não toca a empresa. Né? Então, tem alguns problemas que são estruturais, evidente, que o prefeito, é o desafio para o prefeito. O Juninho tem essa consciência, ele tem essa leitura e essa visão de futuro. Tanto é que quando ele projeta a cidade ali, para aquele canto, vamos repensar o aeroporto, vamos repensar a infraestrutura urbana aqui, é justamente para tentar dar uma característica de urbanismo, de condição, né, viária melhor para a cidade. E daí você tem que cuidar da cidade como um todo. Né? Não é porque você está desenvolvendo para cá que você não tem que cuidar de onde você tem que melhorar também as condições de infraestrutura. Uma empresa está aqui, ela tem que escoar a produção. Né? Você não escoa a produção se você não tiver uma malha, né, de acesso boa, né, para poder escoar a produção. Nós estamos discutindo esses dias que nós estamos conversando com os empresários. Boa parte dos acessos ali do novo distrito industrial, onde está ali a Carnem, onde está ali a Brasil Química, são áreas da rede ferroviária federal que viraram áreas da União e ali são áreas que estão travadas, não tem regularização. Quer dizer, o prefeito, qual que é o desafio do prefeito? Fazer uma gestão junto, né, à Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, para destravar aquilo ali, o que for área comum, área institucional
doar para o município, o que for área para poder escoar a produção, asfaltar, resolver, e os empresários ter essa condição de poder melhorar, escoar a produção, chegar à mercadoria. Então nós temos até isso. Por que não asfalta aqui? Por que não resolve ali? Aí nós temos um trecho enorme em Batatais, enorme, gigantesco, né, que é uma área ainda da rede ferroviária federal, da antiga FEPASA, do trem da Mogiana que passava e que ficou e ninguém foi atrás. E ninguém foi atrás. Poderia retornar para o município e tudo mais. Então, o prefeito está fazendo uma gestão agora para tentar resolver toda essa condição viária, regularizar. Nós temos áreas ali de ocupação, de invasão, né? Várias famílias negociando áreas que não são áreas públicas. É verdade. Então, é cuidar de um contexto. O prefeito ele tem que ter essa visão de futuro, o Julinho tem essa visão, e com certeza, na hora do fim do ciclo de 4 anos, a população vai reconhecer o que foi feito, o que ele vai projetar para frente, e eu tenho certeza que o trabalho vai ser reconhecido, Paulo. Agora, o que a gente tem que considerar e avaliar é que administrar, como você bem disse, é muito difícil. Você contentar todo mundo é muito difícil. Você poder dizer o seguinte, ó, alguém ali do aeroporto, quando você mexer na área, vai ficar descontente. Quando você mexe numa determinada situação, você implica com outra que vai bater no prefeito. E o prefeito não tem que pensar nisso. Ele tem que pensar no que é bom para o bem comum, o que é bom para a sociedade, o que é bom para a sua comunidade. Ó, eu quero fazer política pública para servir a todos, de forma indistinta. Né? Não um segmento, não porque é empresário, não porque é da igreja tal, não porque frequenta o mesmo clube que eu, não porque é meu vizinho. Né? Ah, eu sou vizinho do prefeito, eu posso tudo. Não. Então você tem que fazer pelo todo, fazer pela comunidade. E política é bom senso, né, Paulo? Ô Raul, tem alguma coisa que você gostaria de falar, que eu deixei de te perguntar, alguma colocação que você queira fazer? Olha, Paulo, eu queria agradecer, tá? Desejar aí um feliz 2022, de muitas conquistas, muita prosperidade para toda a população de Batatais e principalmente muita saúde. Esse final de ano eu nunca ouvi tanto falar de saúde. As pessoas, ó, saúde, saúde, saúde. Primeiro, saúde. Segundo, saúde. Terceiro, saúde. E é isso mesmo, a nossa vida é movida pelo bem-estar da saúde, né? E a gente cada vez mais dá valor à saúde. Nós estamos aqui com a secretária, com a Bruna, no começo do programa, falando sobre a saúde das pessoas, sobre o retorno da pandemia. Algumas pessoas falavam ano passado, ó, em outubro, vai vir a terceira onda aí. Falei, poxa, mas será que vem de novo? E veio. E veio. Cientista falou, você tem uma profissão, e veio e está aí. E está aí. Então, o que a gente deseja para Batatais? Que as pessoas tenham muita saúde, cuidem da saúde, que esse ano seja um ano maravilhoso de prosperidade, de emprego, que as pessoas possam poder tocar a vida delas com melhor condição de vida. Nós estamos passando agora por um momento difícil, vai ser um ano de eleição. Que as pessoas reflitam também sobre os seus representantes, né, Paulo? Eu não entro muito na discussão quem que é bom, quem que é ruim, porque o eleitor ele vai escolher, ele tem que ter essa liberdade para escolher. Com certeza. Por isso nós estamos vivendo uma democracia. E o que eu tenho aqui é só agradecer você, Geraldo, Bernadette, toda a família aqui da TV Educadora, né, as pessoas que a gente convive há muitos anos e são pessoas queridas, né, pessoas que a gente praticamente considera como pessoas da família. E o seu programa é um programa que forma consciência, né, que leva boa informação. Então eu queria te parabenizar, né, fiquei muito à vontade aqui, você tem esse jeito de deixar as pessoas bem à vontade para poder falar, expor o pensamento. Então, parabéns e que Batatais tenha um ano abençoado, o Estado de São Paulo, o Brasil, que as pessoas tenham muita saúde e sejam felizes. É isso que a gente deseja. Bom, Raul, a lei eleitoral ainda permite que você vote. Nós temos alguns meses ainda pela frente que nós podemos voltar a conversar lá com você mesmo como candidato, tá certo? Eu não lembro bem, eu vou me atualizar mais. Até a convenção pode. Vai até a convenção, dá para conversar. Você vai voltar mais vezes aqui, nós vamos convidar mais vezes para falar sobre a sua campanha. Com certeza, você é um candidato realmente a deputado estadual. Muito obrigado pela sua participação, que você seja feliz aí nessa sua nova empreitada, e nós voltamos numa oportunidade bem próxima aí, tá ok?